tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você e vamos aqui continuar no nosso estudo da Palavra de Deus. Vendo agora a segunda vinda de Cristo dita para nós aos olhos de Mateus. Então já vimos aos olhos de João, que escreveu o Apocalipse, vimos aos olhos dos profetas do Antigo Testamento, como Zacarias, como Isaías, e agora nós veremos esse relato final aos olhos do livro de Mateus, como Jesus mesmo ele conta no seu sermão profético, em Mateus capítulo 24, como que será a sua vinda aqui para a terra, a sua segunda vinda. Então nós leremos Mateus capítulo 24, mais especificamente o 29 ao 31. Eu quero lembrar o irmão que nós já estudamos esse capítulo. Então nós temos aqui uma live dentro da nossa série escatológica que é chamada de O Princípio das Dores. Então essa live com esse título, O Princípio das Dores, nós analisamos ponto por ponto de Mateus capítulo 24. Então caso você tenha perdido, volte desde o início para que você possa estar acompanhando a nossa sequência cronológica dos eventos escatológicos. Então lembre disso, em Mateus capítulo 24, do versículo 3 ao versículo 14, está falando sobre a primeira metade da tribulação. Então, a primeira metade da tribulação é chamada pelos teólogos como o princípio das dores. Do versículo 15 até o versículo 28, está falando da segunda metade da tribulação, que é chamada, aqui por esse texto, pelos teólogos também, de a grande tribulação, totalizando 7 anos de tribulação. Então, do princípio das dores até o final da grande tribulação, serão 7 anos de tribulação. Então, a tribulação ela é dividida no meio, 3 anos e meio iniciais, 3 anos e meio finais. Os 3 anos e meio iniciais, Israel terá uma paz com o anticristo, mas os 3 anos e meio finais, esse acordo de paz será quebrado e Israel será perseguido ferozmente neste período da tribulação. Então, no final da tribulação, nós então temos o relato agora da segunda vinda de Jesus Cristo, que na sequência aqui está no versículo 29. O que acontece após a tribulação? A segunda vinda de Cristo aqui para a terra. E olha só, meus irmãos, como Mateus ele relata a segunda vinda de Cristo. Eu quero começar lendo, na verdade, do versículo 26. Então eu vou voltar um pouquinho só, porque ali começa a relatando a segunda vinda de Cristo. Diz assim o 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ei-lo ali no interior da casa, não acrediteis. Meus irmãos, Jesus está dando orientações para os judeus, por quê? Os judeus na tribulação, na segunda metade, eles vão estar buscando a Cristo. Eles vão estar buscando o Messias. E muita fake news será produzida naquele período. Muitos falsos profetas irão se levantar. E as pessoas, para enganar os judeus, vão falar, olha, vai para lá, Cristo está para lá. Só que quando ele chega lá é uma armadilha. Quando ele chega lá não tem ninguém. Ah, Cristo está no interior daquela casa ali. Ah, vamos lá para o deserto, porque Jesus, o Cristo, apareceu no deserto. Meus irmãos, os judeus estarão sedentos pela vinda de Cristo. Eles estarão rogando, implorando a segunda vinda de Cristo aqui para a terra. Muitos estarão se convertendo nesse período porque eles estão atrás do Messias. A única salvação deles agora é o Messias. Não é mais aquela cortina antibombas que Israel tem. Aquilo não é mais salvação para eles. Não é mais o poder bélico que Israel tem hoje. Aquilo não é mais salvação para eles. Não é mais o exército bem organizado, estruturado que Israel tem hoje. Aquilo não é mais salvação para eles. Eles estão agora olhando, a única salvação é Jesus. Então eles estão se voltando para Cristo. Então qualquer informação, quando alguém falar Jesus está ali, eles vão querer correr atrás. Então Jesus fala, calma, não é assim minha vinda. Eu não vou aparecer de uma maneira secreta, escondida, isolada. Não vai ser assim. Daí Jesus dá informações de como será a sua vinda. Para que os judeus não se enganem por mentiras, por fake news que serão produzidas naquele período. Daí Jesus ele fala assim então no versículo 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, Jesus Cristo está falando o seguinte, olha meus irmãos, como um relâmpago que sai de um canto e
e vai até o outro. E todo mundo vê, todo mundo percebe, porque o clarão, quando o relâmpago acontece, você aí que já viu aquelas chuvas torrenciais com muito raio, com muito relâmpago, sabe que quando acontece um relâmpago, todo mundo percebe. Porque primeiro vem aquele clarão, depois do clarão aquele barulho estrondoso, e aquela pessoa vê todo aquele cenário potente que aquele raio traz. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo está falando que é perceptível para todo mundo. Assim como um raio é perceptível, a sua vinda será perceptível para todo mundo. Então não acreditem, judeus, em fake news, onde Jesus vai estar ali debaixo da, não sei da onde, no meio da caverna, isolado num canto. Não acredite nisso. A minha vinda será visível e potente, todo mundo vai ver. E aí então ele vai relatar melhor a sua vinda no versículo 29, que diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, e grave isso na sua Bíblia, olha só que o versículo está falando, logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, a segunda vinda de Cristo só se dá após a tribulação. Não é no meio da tribulação, mas após a tribulação, que a segunda vinda de Cristo se dará. Por isso que o texto diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Meus irmãos, olha só como a vinda de Jesus será visível e potente. A primeira informação que nós temos aqui é que haverá sinais milagrosos e miraculosos. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Todo o universo será abalado na segunda vinda de Jesus Cristo. E após esses sinais, então Jesus Cristo aparece. Haverá o sinal da vinda do Filho do Homem no céu. O céu aberto e Jesus Cristo de uma maneira poderosa se apresenta. E o texto traz uma informação de como será a sua recepção aqui na terra. Como que se dará às nações? Quando as nações virem a Jesus Cristo vindo, o texto fala que elas lamentarão. Por que, meus irmãos, vão se lamentar? Porque as nações, os governos, escolheram ficar do lado errado. Muitas pessoas que ficaram para a tribulação tiveram oportunidade de serem salvas, mas muitas delas escolheram e optaram por continuar rebeldes a Deus, rebeldes a Cristo. Ficar do lado errado. Por isso que haverá este lamento. Inclusive os judeus. Os judeus vão se lamentar, vão se chorar, porque vão lembrar do passado, que eles rejeitaram a Jesus Cristo, mas agora eles estão aceitando a Jesus Cristo. Haverá conversão dos judeus no período tribulacional. E quando eles virem a Cristo, eles vão lembrar, nossa, tanto tempo da minha vida no passado, eu rejeitei a mensagem de Jesus, rejeitei o Novo Testamento, porque os judeus não aceitam o Novo Testamento, rejeitei o nosso Salvador. Eu continuei com o coração endurecido como os meus pais, mas agora na tribulação eu busquei, eu fui salvo por Jesus Cristo. Agora na tribulação eu criei em Jesus e agora eu estou vendo o meu Salvador descendo. Então, de certa maneira eles vão se lamentar, mas o seu choro também será um choro de alegria. Cumprir-se-á na vida deles. Salmos, capítulo 126, aquele que está chorando, ele voltará muito alegre. Então, eles choraram no começo, o choro de arrependimento, mas agora estão alegres por verem o Salvador deles, o Messias, vindo para libertar eles. Meus irmãos, uma vinda poderosa. Então, perceba, nós estamos vendo só o relato de Mateus. Já vimos de Apocalipse 19, de Zacarias, de Isaías, e agora o que Mateus fala sobre a vinda de Jesus Cristo. E olha só agora essa informação do versículo 31, que diz assim: e ele, Jesus, e ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Meus irmãos, esse texto aqui não está falando do arrebatamento, tá? Então, muitas pessoas que são
pós-tribulacionistas e amilenistas, eles acabam confundindo os textos e pega esse texto e coloca como sendo o arrebatamento. Ou seja, eles vão ensinar que a igreja passa pela tribulação e só aqui que acontece o arrebatamento após a tribulação. Não, esse texto não está falando do arrebatamento da igreja. A igreja foi arrebatada antes do período tribulacional. A igreja não passa pela tribulação, como nós já estudamos em uma das nossas lives, que a igreja não passa pela tribulação. Então, fique tranquilo, você não passará pela tribulação. E aqui nesse texto, não é você quem está sendo reunido dos 4 cantos da terra para encontrar Jesus nos ares. Não, não é isso. O texto está dizendo que Jesus Cristo, quando ele voltar aqui na terra, quando ele vencer a batalha do Armagedon, ele então vai falar, dar a ordem para os seus anjos, para que os seus anjos colham todos os dispersos israelitas que foram dispersos na face da terra. Por quê? Meus irmãos, lembra que a palavra de Jesus foi para os judeus: quem estiver nos montes, fuja; quem estiver na cidade, saia dela; quem estiver no campo, não volte; quem estiver em cima do telhado, não desça na casa para arrumar a mala; fuja para todos os locais. Os judeus estarão dispersos pelo mundo. Então, na segunda vinda, o que ele vai fazer? Ele vai reunir todos esses judeus para levar novamente para Jerusalém. E como que será o transporte desses judeus? Eles irão de uma maneira angelical, eles irão de uma maneira milagrosa, eles serão realmente arrebatados pelos anjos e levados para Jerusalém. Então não importa se o israelita, o judeu, evidentemente que creu em Jesus Cristo, não importa se ele está no Brasil, na Argentina, no Canadá, se ele fugiu para a China, se ele fugiu para a Coreia do Norte, se ele pegou o mar, conseguiu nadar até a Austrália, não importa onde ele esteja, nas Ilhas de Salomão, bom, não importa a sua localidade, os anjos pegarão todo o remanescente, pegarão todos os judeus e transportarão de uma maneira magnífica e maravilhosa lá para Jerusalém. Porque eles serão julgados por Jesus Cristo lá em Jerusalém também, no julgamento das nações, e eles serão evidentemente salvos, quando crerem em Jesus Cristo já foram salvos, e agora eles estão voltando a ser o centro mundial. Israel está sendo agrupado ali agora, porque a partir dali Jesus Cristo vai inaugurar o reino milenar. Então esse texto aqui, forte, clangor de trombeta, não está falando do arrebatamento da igreja, então não confunda as coisas. Não é porque aqui tem o som de trombeta e no arrebatamento também terá som de trombeta que é o mesmo evento. Não é o mesmo evento. Aqui é o recolhimento dos judeus, o recolhimento dos israelitas que foram espalhados pelo mundo. Igreja não passa pela tribulação. Pelo contrário, como vimos em Apocalipse 19, a igreja estará voltando com Jesus Cristo, montado em cavalos brancos. Ali a igreja está voltando. Então, não confunda, não pense que a igreja vai ser arrebatada no final da tribulação, vai subir no céu, montar em cavalos brancos para descer com Jesus. Não, isso não vai acontecer. Não é dessa maneira, mas a maneira que o versículo está falando é o recolhimento, o ajuntamento dos judeus, dos israelitas. Então, mais uma vez, não confunda alhos com bugalhos. Não misture as coisas. São eventos diferentes, são tempos diferentes, localidades diferentes, tá bom? Então, é isso que Mateus relata para nós sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Na próxima live, o que eu vou fazer? Eu quero fazer um compilado e um resumo de todas essas informações das lives que nós tivemos agora da segunda vinda de Jesus, o que Apocalipse diz, Zacarias diz, Isaías diz e Mateus diz, um compilado, um resumo, rapidamente, para que você possa ter um cenário montado e coligado na sua mente, tá bom? Que Deus então abençoe sua vida e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos.